Bom, meninos, estamos aqui no Aplix e no Meet. Hoje a gente vai começar a falar do Sócrates, né? A gente vem percorrendo, né? Eu não sei se alguém ainda não assistiu nenhuma aula, mas se não, ou se conhece alguém que ainda não tenha assistido nenhuma aula, a gente está percorrendo o caminho da história da filosofia, né? Sendo mais abrangente, percorrendo o caminho da história do pensamento ocidental. É, e aí eu comecei lá no pensamento mítico, nas primeiras aulas, falando desse esforço, né, que na minha concepção já é um esforço racional de tentar desvendar o mundo, desvendar os mistérios da formação do universo, do nosso nascimento, dos acontecimentos humanos, né, e dos acontecimentos da natureza, é, que é a mitologia, né? As mitologias são todas extremamente fantasiosas, mas elas têm alguns fundos de verdade, alguns fundos que são algumas construções que são muito racionais, né? A mitologia grega, por exemplo, ela tem um caráter altamente humano, né? Você tem uma construção, né? Uma idealização desses seres divinos, mas de forma humana, né? Eles são humanos, eles têm problemas humanos, eles têm uma conformação ali política, social, que é humana, eles têm hierarquias, eles têm até a imagem e a semelhança dos seres humanos, né? Então, ela acaba se construindo como uma mitologia bem racional, bem inspirada na forma de governar, na forma de viver das pessoas. Então, daí para um segundo passo, oi, Clara. Peraí, Clara. Henrique. Daí para um segundo passo em que você vai construir uma narrativa mais racional ainda, né, que vão ser justamente esses filósofos pré-socráticos, que são os primeiros que a gente estuda, né, que estão em busca da arqué, que estão em busca de uma natureza, de um princípio originário para a natureza. Você é um passo consequente, não tem jeito, ia acontecer isso mais cedo ou mais tarde, né? E aí você vai ter uma gama enorme de filósofos que a gente viu também já, né, que são chamados de pré-socráticos, porque a gente vai ver hoje, o Sócrates provoca uma revolução, uma forma de desenvolver o pensamento racional de uma maneira muito original, muito diferente, né? Muito diferente da forma com que os pré-socráticos pensavam, né? E na turma que está ali em volta do Sócrates tem os sofistas, que são esses filósofos meio mercenários, meio interessados em ganhar dinheiro, meio interessados na arte pura da argumentação, não necessariamente na busca por uma verdade, né? Nem na verdade pré-socrática dos elementos da natureza, nem na verdade socrática ou pós-socrática, do entendimento de bem, de mal, de verdade, de uma coisa, uma virtude, como alguma coisa que, que esteja ali na essência do ser humano, né? Então, o Sócrates acaba sendo um divisor de águas por isso, porque ele vai trazer uma novidade, né, na forma do pensar, na busca do pensamento. Tá? Agora empatamos, meninos e meninas, tem 4 para cada lado. Opa, as meninas acabaram de passar, chegou. Oi, Graciete. Oi, Júlia. Júlia, né, que entrou? Júlia de Souza, isso. Eu estou tendo que anotar agora os nomes de vocês, porque aquele formato que eu tinha feito, que eu baixava da gravação, deu tudo errado, não tinha o nome de todo mundo, e aí me atrapalhou muito na hora de fazer chamada. Então, estou inserindo essa coisa que eu acho chata, confesso, de ficar fazendo chamada. Bom, para atrapalhar a aula, alguém começou a tocar um som altíssimo aqui na minha janela, na rua, uma música chata pra caramba, que eu não sei, um sertanejo estranho, que eu nunca ouvi. Enfim.
Passou, está passando. Tomara que o carro esteja passando, gente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jesus, que música é essa? Então, assim, continuando, o Sócrates... Então, eu vou mostrar para vocês já, aproveitar que esse momento foi interrompido por essa música sensacional. Vamos começar a apresentar aqui para vocês por que esse camarada é tão importante. Por que esse sujeito chamado Sócrates é responsável por uma revolução no pensamento filosófico, tá? Isso aí, filho, vai andando. Eu acho que a música acho que é gospel, acho que nem é funk, nada. Bom, esse é o Sócrates. Sócrates foi o primeiro dos 3 grandes filósofos gregos que estabeleceram as bases do pensamento ocidental. Os outros 2 foram Platão e Aristóteles, que, assim como aqueles primeiros que a gente viu lá no começo, né, Tales, Anaximandro, Anaxímenes, um foi discípulo do outro. Né? O Platão foi discípulo do Sócrates e, por sua vez, o Aristóteles foi discípulo do Platão. Tá? A frase está em inglês aqui, mas a frase basilar, né, do pensamento socrático é: só sei que nada sei. Né? I know that, I know nothing. Eu só sei que nada sei. É uma frase absolutamente importante, porque é o primeiro momento em que alguém, um sábio, né, um grande pensador, está assumindo a sua ignorância. Né? Não está assumindo por modéstia ou falsa modéstia. Não, ele era um grande pensador, todo mundo reconhecia isso. Né? Mas ele está deixando claro que quanto mais a gente sabe, menos a gente sabe. Quanto mais a gente sabe, mais coisas a gente tem para saber. Né? A ideia de que o conhecimento estanca em algum momento, de que em algum momento eu sei tanto que eu sei tudo, é uma grande falácia, né? Uma grande mentira. E ele não está falando isso para deixar um legado para a humanidade. Ele está reagindo, na verdade, ao pensamento sofístico. Né? Ele está reagindo àquela ideia daqueles sofistas que, né, do Protágoras, do Gorgias, que eram contemporâneos dele ali, do Hippias e tal, que simplesmente se gabavam de achar que sabiam tudo, que conseguiam entender de tudo, que eram capazes de entender de absolutamente tudo. O Sócrates vai no caminho completamente contrário, vai na contramão disso e diz: não, a gente não sabe nada. Quanto mais a gente estuda, mais longe ele está de saber alguma coisa. Né? E é por isso que essa busca é incessante, é por isso que essa busca é permanente. Né? É a busca das descobertas, é a busca de entender cada dia um pouco mais, porque cada dia que você descobre alguma coisa, uma nova janela se abre, uma nova imensidão de possibilidades se abrem para que a gente sempre aprenda mais. Né? Então, aprender é saber, estar absolutamente aberto para saber que a gente não sabe nada. Se a gente acha que sabe, então a gente não tem nada para aprender. Né? Então, é um fundamento do pensamento socrático esse. Segundo relatos, Sócrates começou a atuar com filosofia quando, ao fazer uma visita ao oráculo de Delfos, disseram que ele não saber de nada o tornava o homem mais sábio do mundo. Considerado por alguns como o primeiro a ter ideias humanistas, Sócrates costumava desenvolver suas reflexões filosóficas nas praças públicas de Atenas. Conversava com jovens, mulheres e escravos, em especial sobre política e religião, buscando saber o que pensavam. Aí já está o começo da rebeldia do Sócrates colocada. Né? Ele é uma lenda, obviamente, né, que ele teria ido lá ao oráculo de Delfos, e disseram que o fato dele dizer para todo mundo que não sabia nada já tornava ele o homem mais sábio do mundo. Mas casa, né, muito perfeitamente com a filosofia que ele pregava. Ele é considerado, de fato, um primeiro a ter ideias humanistas, e é por isso que ele por isso e por outros motivos, mas esse acho que é o motivo principal, pelo qual ele é considerado um marco divisório do pensamento filosófico, né? Porque o pensamento filosófico vai se dividir entre o que veio antes e o que vem a partir dele, justamente porque a busca anterior ao Sócrates, apesar de Demócrito, por exemplo, ter sido
contemporâneo do Platão, né, portanto também do Sócrates e tal, e ser um pré-socrático, o pensamento que se encerra em Demócrito, né, que começa lá com Tales, 200 anos antes, se encerra em Demócrito, é um pensamento que busca a origem de todas as coisas a partir de uma arqué, a partir de algum elemento essencial que dê origem à natureza. O pensamento socrático ele se volta para a humanidade, ele se volta para as questões humanas, para as reflexões da praça pública, da ágora, né, para as reflexões do que estamos fazendo aqui, agora, como que nós lidamos com o outro, né, o que é o bem, né, o que é a verdade. Eu estou em busca de uma verdade que não é nem espiritual e nem física, né, é uma verdade relacional, uma verdade da vida, né, humana, assim, quais são os limites da moral, né? Por isso que ele era contra a ideia dos sofistas de que tudo era relativo, né? Porque ele achava que se tudo fosse relativo, você não tinha como refletir sobre nada disso, tá? E o fato dele conversar com os jovens, com as mulheres e com os escravos era em si um ato subversivo na época. E era de fato considerado um ato subversivo, porque as mulheres não eram consideradas cidadãs, os jovens menores de 21 anos não eram considerados cidadãos, os escravos muito menos. Então, o fato dele conversar, né? Dizem que ele conversava com os escravos também, eu não sei, mas acho possível pelo que se conta dele, pela forma com que ele é apresentado pelo Platão, pelo Xenofonte, provavelmente ele conversava com qualquer pessoa, né? E essas que tivessem interesse, qualquer pessoa que tivesse interesse de ouvi-lo, né? E de buscar alguma reflexão para si mesmo, né? Porque uma outra frase que ele usa é o conhece-te a ti mesmo. Mas isso não era muito bem visto, nem pelos sofistas, porque os sofistas cobravam e achavam o absurdo dos absurdos do Sócrates fazer isso de graça, simplesmente conversando, e nem pelo Estado, que na medida em que sabia, né, que o Sócrates estava propondo um questionamento a tudo, né, esse tudo incluía a religião, incluía a política, incluía a ideia de cidadania que estava posta, né? Então, ele acabava sendo um cara perigoso, né, para o Estado. Considerado um dos maiores nomes da filosofia clássica, junto com Platão e Aristóteles, Sócrates é famoso por ter contribuído para os primeiros estudos dessa área, sendo considerado, inclusive, um patrono da filosofia ocidental. Alguns, contudo, duvidavam da existência de Sócrates, mas, depois que os diálogos com seus discípulos, como Platão e Xenofonte, vieram à tona por meio de obras escritas, teve-se a certeza de sua vida e obra. Tá? Ele realmente se constrói toda uma mitologia em torno da existência do Sócrates, que fica até difícil de você supor que ele existisse. Mas, como está registrado, como ele vira um personagem do Platão, né, nos diálogos socráticos, são 35 obras tendo Sócrates como personagem principal, como ele está escrito lá, descrito, né, pelo Xenofonte, como essas descrições batem de um cara gordinho, baixinho, meio feio, tal, meio desagradável, mas que era incrivelmente genial. E como o registro, existe, se não me engano, o registro do julgamento dele, as coisas acabam dando a entender que ele realmente, de fato, existiu. E aí, isso aqui é uma imagem do oráculo de Delfos, né? Quem sabe um dia algum de nós conseguirá ir à Grécia e tirar uma foto aqui nessa ruína, né? Essa ruína existe lá em Atenas. Deve ser bem bacana, né? Deve ser bem legal de ir. A gente andei vendo, mas é caro pra caramba, é só difícil para a Grécia. Mas se algum dia, onde vocês puderem, me mandem fotos e falem, professor, olha aqui, eu estou no oráculo, tal. Tá? Se um dia eu for, eu juro que eu vou tirar foto e mando para vocês. Sócrates nasceu em 469 a.C., né?
em Atenas, na Grécia. Seus pais, portanto, ele era um cidadão, ele tinha todos os pré-requisitos para ser um cidadão. Ele era nascido em Atenas, né? Seus pais eram Sofroniscos, um importante escultor em Atenas, e Paenarete, que era uma parteira. Foi casado com Xantipa, teve 3 filhos, Lamprócles, Sofroniscos, com o mesmo nome do pai, e Menexemos. Rapaz, nome grego é duro de dizer. Nasceu em uma família com poucos recursos financeiros. O pai é escultor, né, apresentou o filho. Hoje em dia, o escultor é um artista, né? A gente olha, nossa, escultor, o cara é rico. Mas naquela época era um ofício, era um trabalho. O cara fazia escultura, era o mesmo cara que fazia as colunas do templo, lembra que construía. Era um pedreiro de luxo, era um cara que fazia lá, ia quebrando aquelas pedras e ia transformando aquilo. Mas o fato do pai dele ser escultor e da mãe ser parteira vai ser muito importante na estrutura do jogo que ele constrói, que ele cria, que faz o pensamento, né, filosófico dele. A construção do pensamento como uma espécie de jogo, de perguntas, né, que é a ironia e a maiêutica. Eu vou chegar lá depois. Mas que vai ser importante, né, esse detalhe do fato do pai dele ter sido escultor e da mãe ter sido parteira. Além de escultor, Sócrates serviu, ele também foi escultor na juventude, Sócrates serviu o exército ateniense, chegando a participar da Guerra do Peloponeso, de 431 a 404 a.C. Se eu não me engano, ele participou de 3 ou 4 anos dessa guerra, e depois se aposentou, e quando se aposentou passou a exercer os dons pelos quais ele é conhecido, né, de educador e filósofo. Provavelmente ele recebia alguma aposentadoria do governo, do Estado grego, ateniense, e ganhou terras, e terras justamente para que ele pudesse plantar. Então ele tinha alguns escravos, e a mulher dele, a Xantipa, que administrava isso, né? Que era uma prática comum, não é que Sócrates tivesse essa molezinha, não. É que era uma prática comum entre os atenienses, eles tinham lá suas terras e tal, e a mulher tomava conta, administrava essa casa, administrava esse ofício caseiro, inclusive de administrar os escravos, de administrar ali, se ocupar da administração do que talvez fosse uma pequena empresa, né? A casa, a plantação, talvez vendesse alguma coisa e tal, e o cidadão ia lá para a Ágora em Atenas discursar, ensinar filosofia, treinar quando era exército e tal, né? E basicamente era essa a divisão social do trabalho na época. Sócrates levava uma vida simples e participou ativamente da democracia ateniense. Foi descrito como um homem baixo, robusto, com grandes olhos saltados. Platão chegou a dizer que ele não era nada atraente. O ateniense ficou conhecido por ter sido retratado de forma pejorativa, além de ser um homem de poucos amigos, né? Diferentemente dos pré-socráticos, Sócrates apreciava analisar questões humanas, seus valores, verdades e seus fundamentos. Para os socráticos, os homens fariam melhor se investigassem a si mesmos. A verdadeira descoberta estava no interior da alma humana e não fora dela. É uma filosofia, então, que deixa de ser exterior, né, exógena, né, de fora para dentro, para ser uma filosofia endógena, de dentro para fora, né, que passa a buscar dentro de si mesmo as respostas, né? Os primeiros filósofos, como eu já falei 300 vezes, eles buscavam as respostas olhando para fora, né? O Sócrates resolveu olhar para dentro de si, e aí tentou encontrar essas respostas internamente. Inclusive, ele era um adepto da meditação, né? E tem até no final de um dos livros do Platão, o Fédon, acho que é o Fédon, uma oração do Sócrates, né? Que é uma oração para meditar, para pensar, para esvaziar a mente, para pensar nas coisas, nos desejos da alma. Mas lembra que a alma, eu falei na aula passada, né? A alma não era essa alma cristã que a gente conhece, né? A alma era a razão, era o pensamento puro e simples, tá? O filósofo foi tido por muitos como um homem sábio, justamente por assumir não saber de nada.
A frase mais célebre atribuída a ele é só sei que nada sei. Alguns consideram, né, o paradoxo de Sócrates, né? Como que eu sei se nada sei? Era muito comum os filósofos se comunicarem ou desenvolverem essa filosofia por paradoxos. Alguns paradoxos são absurdos, né? Não fazem o menor sentido. Eu não sei se só sei que nada sei chega a ser um paradoxo, porque ele é cheio de simbolismo, né? Tudo que eu falei no começo da aula, né? É uma descoberta, é uma abertura de janelas do conhecimento. Então, se eu atribuo a mim mesmo um conhecimento extraordinariamente grande, se eu acho que eu sei tudo, que era o que faziam muitos dos sofistas, eu não me abro para novas descobertas, né? E o conhecimento é sempre uma nova descoberta, né? Eu dei um exemplo em alguma outra aula do cara que chega na biblioteca muito cioso do seu conhecimento porque leu 300 livros, ou porque leu 3.000 livros, né? Que é uma quantidade bem considerável. Tem gente que não vai ler isso na vida, né? Nem 300, nem 3.000. Né? Então, assim, você olha, chega lá, digamos, vai ficar no meio do caminho ali, uns 3.000 livros, o cara... Mas aí ele chega naquela biblioteca gigante, a biblioteca tem 300.000 livros. O cara não leu 1%, mal leu 1% do que tem naquela biblioteca, e sei lá, na vida toda. Então ele não vai jamais conseguir dar conta de tudo aquilo na vida. Vai desistir? Não, não vai. Mas ele vai continuar em busca do conhecimento. Vai continuar tentando não ler toda a biblioteca de Alexandria, mas tentando ler o máximo que ele puder, estudar o máximo que ele puder, né? Para encontrar as respostas que a gente vai custar a ter na vida. Aliás, a gente anda numa geração, isso é muito, muito delicado para vocês que são adolescentes, né? E acho que isso é um problema para todos os adolescentes de todas as eras da humanidade, porque tem uma hora que você cansa, fala assim, não, já sei o suficiente. A gente nunca sabe o suficiente. E isso dá uma frustração, né? Isso dá uma sensação primeira de caramba, eu nunca vou saber nada, que coisa chata e tal. Mas não é. Quando Sócrates diz isso, ele diz para incentivar, para fazer com que você busque cada vez mais conhecimento. Né? O Platão depois vai dizer que a gente, acho que até muito influenciado por isso aí, que a gente tem dois mundos, né? O mundo aqui real e tal, e o mundo do conhecimento, e que no mundo do conhecimento, de vez em quando, a gente tangencia ele, a gente esbarra nele, como? Estudando, né? Buscando conhecimento sempre, sempre, sempre. Né? Essa busca pelo conhecimento faz com que a gente, de vez em quando, dê uma esbarrada no mundo das ideias, né? E aí a gente busca aí algumas coisas importantes, perceba coisas importantes, tenha insights, faça grandes descobertas para a história da humanidade, ou nem tão grandes, mas descobertas para a gente, para a nossa vida, são importantes. Não há nenhum registro ou obra escrita por Sócrates. Naquela época, havia dificuldades em guardar material escrito. Além disso, relatos apontam que ele considerava a tradição oral mais importante. Realmente, assim, o que se tem, né, de conhecido é conhecido pelos outros, os discípulos e os detratores dele. Né? Então, assim, Aristófanes, que odiava o Sócrates, fala dele na sua obra. Em peças de teatro como As Nuvens, tira um sarro dele, fala mal e tal. Platão e Xenofonte, por outro lado, que eram discípulos dele, elogiam, falam do seu método, falam da sua filosofia e tal, de uma maneira muito respeitosa e até com alguma idolatria. Então, assim, o que a gente conhece dele é o que é dito pelos outros, né? Sócrates confiou seus estudos aos discípulos. Isso significa que o que realmente se sabe sobre ele é por meio dos seus alunos, entre os quais Platão, Xenofonte, e detratores, como o comediógrafo Aristófanes, tá? O maior comediógrafo da época. Né? Se a gente tem Ésquilo, Sófocles e Eurípides como os maiores tragediógrafos, né? Os maiores autores do teatro grego antigo, a gente tem autores das tragédias, a gente tem o Aristófanes como o grande autor das comédias gregas daquela época. Sobraram muitas obras dele, né? Sobrou muita coisa deles.
Está num vidro com a tampa branca. Era mestre de Platão, Sócrates era considerado o homem mais sábio e justo de Atenas. Uma das obras mais famosas que retrata o filósofo são os 35 diálogos em forma de conversas reunidos na primeira parte da obra de Platão, conhecido como Diálogos Socráticos. Tem uma coleção chamada Os Pensadores. Durante muito tempo vendi em banca de jornal. Hoje em dia não tem mais nem banca de jornal, né? Então, assim, não sei como é que se acha isso. Os sebos, de uma maneira geral, poucos que ainda existem, sempre tem muitos, porque, enfim, antigamente eram livros grandões, depois o Globo e a Folha de São Paulo relançaram com livros um pouco menores, e depois você tem várias edições. Eu tenho aqui em casa um monte, tenho a coleção toda, acho que toda, porque virava e mexia, eles lançavam com algum outro autor, algum outro pensador que a gente não existia na outra coleção, mas se vocês tiverem a possibilidade um dia de achar um sebo e tal, geralmente custa R$10, cara, vocês têm acesso à obra toda. Tem um livro só, que são todos pré-socráticos, estão todos no livrinho lá. E acho que vale a pena, um conhecimento que vale a pena guardar. Tem livro, porque nem tudo está na internet. Eu confesso a vocês que boa parte dessas pesquisas aqui para fazer o PowerPoint dá preguiça de escrever, aí você vai lá, pesquisa na internet, busca algumas coisas, mas aí quando você vê, está sempre faltando informação, está sempre faltando alguns detalhes, ou as informações se repetem, o cara muito, né? Você vê 4, 5 sites estão falando exatamente a mesma coisa, todos. E aí fica, né? Eu até encontrei essa coisa da meditação, por exemplo, que eu nem lembrava mais. A gente não lê tudo, né, gente? Assim, acho que às vezes o professor gosta de fazer um pouco esse personagem do cara que lê tudo, mas não é verdade. A gente lê bastante, obviamente, faz parte do nosso ofício, mas é muito comum que determinadas partes de obras, sobretudo de filosofia, que a gente não tenha lido, não tem como, é humanamente impossível eu ler toda a obra de todo mundo, né? Então, assim, eu me dediquei a estudar um ou outro filósofo, a saber um pouco mais sobre um ou outro autor, tal, mas a maior parte deles a gente sabe de forma meio enciclopédica mesmo, né? Para repassar o conhecimento. Basicamente, essa é a verdade, né? Verdade que é cara para a gente às vezes. A gente às vezes tem um pouco de medo de confessar essas coisas, de dizer, não li tudo, tal, não sei. Mas eu li o máximo que eu pude. Mas é meio impossível, talvez. Eu não conheço ninguém. Eu sou um cara que é especialista em Sócrates, aí sim, aí ele leu tudo, né? Todos os diálogos socráticos do Platão, leu Memorabilia lá Memorabilia do Xenofonte, leu as peças do Aristófanes, né? Estudou bastante o contexto da época, mas é um cara especialista no autor especificamente. Aí é uma outra história. Atribuem a Sócrates a criação de uma das mais importantes figuras de linguagem, a ironia. O método é estabelecido ao se interrogar o interlocutor com uma série de perguntas, até que uma contradição surja, invalidando a suposição inicial. Para sair dessa indecisão, o interlocutor teria que praticar o exercício da maiêutica, que significa a arte de trazer à luz. Olha lá a parteira, né, a mãe dele, influenciando o termo maiêutica, que eu acho que significa parteira, fazer a arte da parturiente, uma coisa assim, em grego, é mais ou menos isso. Então, a arte de trazer à luz, né? Para alguns estudiosos, o método socrático, que tem como princípio construir o conhecimento em vez da mera transmissão de ideias, é uma das melhores formas de ensino já concebidas. Tem um livrinho, né, que é O Homem que Perguntava. O Sócrates é conhecido como essa figura. A filosofia dele é baseada em perguntas, né? Ele vai te fazendo uma série de perguntas. Aliás, a psicanálise também, em certa medida, tem muito esse caráter, né, de fazer perguntas. Eu lembro que na outra aula eu falei, né, o cara sem querer criou a psicanálise, né, criou a figura do eu consciente, né, que a alma seria esse eu consciente, né, a reflexão e o conhecimento, a capacidade de racionalizar as coisas, de pensar, seria o nosso
diferencial para qualquer outro ser vivo, né? E isso era fundamental para a filosofia dele, né? E na medida em que você vai fazendo perguntas, a partir dessa ironia, né? A ideia de ironia mudou um pouco. Acho que hoje em dia a ironia tem um pouco um caráter de galhofa, um pouco um caráter de deboche, né? Mas a ironia, originariamente, lá no pensamento socrático, é basicamente fazer perguntas até o sujeito cair na contradição. Quando ele finalmente cai na contradição, ele percebe que a suposição inicial dele é invalidada, ele percebe o quanto ele estava baseado numa espécie de filtro, né? numa máscara, numa mentira, né? Numa ideia, enfim, fantasiosa da realidade. E aí, a partir daí, ele vai desenvolver esse exercício da maiêutica, que é justamente a percepção do pensamento de fato verdadeiro. Sócrates revolucionou a filosofia ao transferir a vocação questionadora da natureza física para a natureza humana, seus valores, verdades e fundamentos. Se existiu alguma revolução na filosofia logo em seus primeiros séculos na Grécia Antiga, ela atende por um nome, Sócrates. Alterando radicalmente o uso da razão e o objeto de investigação filosófica, ele decidiu que, em vez de continuarem debatendo sobre a origem e transformação do universo e todas as coisas que nele havia, os homens fariam melhor se investigassem a si mesmos. A verdadeira descoberta estava no interior da alma humana e não fora dela. Esse é o Sócrates. Bela imagem, né? E aí, mais uma vez, ironia, antes de tudo, é um método de perguntar sobre uma coisa em discussão, de delimitar um conceito e contradizê-lo, refutá-lo. Né? O verbo que originou a palavra airein significa perguntar. Tá? E a maiêutica, na filosofia socrática, a arte de levar o interlocutor, através de uma série de perguntas, a descobrir conhecimentos que ele possuía sem que o soubesse, é a maiêutica. Tá? Aí tem a definição de obstetrícia aqui, né? Que é justamente a arte de partejar, né? Daí o sentido figurado de dar à luz as ideias. Né? A gente faz o parto de novas ideias. O primeiro momento da ironia consiste em perguntar, simulando não saber. Desse modo, o interlocutor expõe sua opinião, a qual Sócrates contrapõe argumentos que o fazem perceber a ilusão do conhecimento. Está sempre opondo a questão da opinião e do senso crítico, né? Que a gente vê a vida inteira na filosofia. Né? A opinião da gente é carregada de uma série de conceitos, de preconceitos, de visões de mundo muito deturpadas. Hoje em dia, então, além de toda a nossa formação moral, familiar, religiosa, que façam que a gente emita uma opinião, a gente tem a internet, o Facebook, o WhatsApp, as fake news, a gente tem o conhecimento ralo, né, pouco aprofundado, que vai fazendo com que a gente acabe se convencendo, mais massificado de tal forma que vai fazendo com que a gente aceite determinadas coisas sem raciocinar a respeito. Então a ironia vai te colocando em xeque, ela vai te fazendo perguntas, 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 até que você não tem mais argumento para chegar para justificar a tua opinião. Né? E aí vem o segundo momento, que é a maiêutica, que centra-se na investigação dos conceitos. Para tanto, Sócrates faz novas perguntas para que o seu interlocutor possa refletir. Portanto, não transmite conhecimento, mas leva o interlocutor a rever criticamente suas ideias e concepções, construindo a partir do diálogo e de si mesmo um novo conhecimento mais crítico e mais aprofundado sobre o tema em debate. Tá? O Aristóteles depois, né, bem depois, vai falar em tese, antítese e síntese, né, para a construção do conhecimento. Algumas frases importantes do Sócrates, né? Sábio é aquele que conhece os limites da própria ignorância.
E não puedo ensinar nada a nadie, solo les puedo hacer pensar. Não posso ensinar nada a ninguém, só posso lhes fazer pensar, tá? Esse é o grande exercício socrático, fazer com que a gente pense. Ele tinha fama de chato, como todo mundo que está tentando fazer com que a gente pense. Ele está sempre tentando fazer com que a gente questione as coisas, né? Nada é dado para a gente. Sabe aquela história do não tem almoço grátis? Sim, não tem almoço grátis. Não quer dizer que eu vou pagar isso em dinheiro, esse almoço que foi grátis, mas quer dizer que tem alguma coisa por trás sempre. Não é também teoria da conspiração, de achar que tem sempre alguém querendo enganar ou etc. e tal. Mas é preciso sempre se perguntar a respeito de tudo que acontece, para a gente não aceitar tão facilmente e todas as respostas que nos dão, né? E nem aceitar todo o almoço grátis como se fosse a melhor coisa do mundo. Às vezes nem vale a pena. E aí, Fedro, aqui, né? Eu falei Fedro, mas é Fedro. Mas é a oração dele, né? Mas vamos embora, porque o calor já não está tão forte, diz o Sócrates. Não convém que façamos uma prece a esses deuses antes de seguir caminho? E aí responde o Fedro, por que não? Então Sócrates continua. Querido Pan e outros deuses que estais neste lugar, concedei-me a beleza interior e fazei que meu exterior se harmonize com tudo o que carrego dentro de mim, que eu possa considerar o rico, o sábio e possa ter quantidade de ouro que só o temperante conseguiria tomar para si ou levar consigo. Precisamos de outras coisas, Fedro. Precisamos de outras coisas, Fedro? Creio que pediu o suficiente. E aí o Fedro responde: esta oração também é minha, pois os amigos têm tudo em comum. Vamos então. Tá? Está no Platão, Fedro, não é uma oração religiosa, pelo amor de Deus, não tem nenhuma relação, nenhuma conotação religiosa nisso. Tem, na verdade, um pedido do Sócrates, né, para que ele só possa carregar aquilo que ele pode levar, para que ele não precise de mais do que aquilo que ele realmente precisa para viver. Né? O Sócrates era muito adepto dessa teoria do menos é mais, né? Que eu critiquei lá na semana passada, o Hípias, né? Um dos pensadores sofistas que muito se gabava por ter ficado rico como professor, por ser um cara, por se gabar da fortuna que tinha amealhado e tal, né? E o Sócrates, ao contrário dele, vai dizer que a gente não precisa de tanto, a gente tem que ter, logicamente, alguma coisa para poder viver, ainda mais no modo que a gente vive hoje, no modo do sistema capitalista, um mundo que se pauta pelo dinheiro, mas muitas vezes a gente tem alguma coisa e muitas vezes tem o suficiente. Só que a gente sempre tem a sensação de que não tem o suficiente. Eu vi uma patética entrevista outro dia do Ike Batista, não sei se vocês lembram, né, que foi um milionário. Telefones irritantes. Eu estou fazendo o Aplix pelo meu celular. E aí o telefone toca, né? Então eu tenho que ir lá desligar. Eu não sei se vocês lembram do Ike Batista, que era um milionário brasileiro, da EBX, da EGX, da OLX, que é do filho dele, na verdade, que foi o 7º homem mais rico do mundo durante o governo Lula e tal. O cara era uma grande farsa, era uma grande mentira, o cara enganou o mundo todo, botou ação na bolsa, a empresa dele chegou a valer 70 ou mais reais cada ação, e aí, do dia para a noite, o cara quebrou, faliu, a ação caiu de 70 reais para 7 reais, hoje em dia, ele ainda existe, vale 7 centavos, 70 centavos, uma coisa assim, e aí o cara falou que estava pobre. Aí eu falei, cara, ele tá pobre? Em que condições, né? O cara mora em Ipanema, não sei se na Vieira Solto, mas em algum apartamentão de Ipanema, tem uma casa, uma mansão em Mangaratiba e uma lancha. Ele até brincou, falou assim, só tenho aqui a mansão de Mangaratiba e o lanchão. O cara tem um lanchão, o lanchão é um intermediário ali entre uma lancha e o iate. O cara tem um iate, uma mansão e um apartamento e o cara tá pobre.
pô, eu tô passando fome, e eu conheço gente que morreu e não sabe que morreu. Então, assim, essa relação é que o Sócrates tá questionando, entende? Que deve existir algo que seja um mínimo, sabe? Um múltiplo comum, sabe? Que seja um mínimo para todo mundo, que talvez que satisfaça as pessoas, que deveria satisfazer as pessoas. E aí ele diz, né, numa discussão no banquete, né, com Alcibiades, em troca da aparência do belo, tentas adquirir a verdade do belo, e de fato queres trocar armas de ouro por armas de bronze. O Alcibiades é conhecido como um sujeito belo e tal, e ele está lá se gabando da sua beleza, e o Sócrates dizendo, olha, beleza que importa é a beleza interior, tá? Não é a beleza externa que vai fazer a sociedade ser melhor, o ser humano ser melhor. Ninguém é melhor porque é bonito, né? Até porque a beleza é algo que muda com o tempo, que muda de cultura para cultura, né? Então, as mulheres japonesas são loucas para casar com aqueles lutadores de sumô. Os caras são imensos de gordo, mas imensos, gigantescos, vão 200 quilos. Numa sociedade nossa aqui, por exemplo, esse cara ia ter dificuldade de arrumar namorada, né? Vocês sabem. Eu era bem gordinho, tal, na adolescência eu me dei conta de que as meninas, comecei a olhar para as meninas de um jeito diferente. Sabe aquela fase que vocês conhecem bem? Você começa a olhar para as meninas e fala, nossa, tá bonitinha, gatinha, não sei o quê. E eu comecei a perceber que elas não iam dar bola para mim se eu fosse gordo. Naturalmente emagreci. Emagreci com uma velocidade extraordinária e fiquei magro até os 30 anos, basicamente, porque enfim, tinha uma relação ali, tinha um desejo, né, de ficar ali, de conhecer as meninas, de namorar e tal, e isso fazia parte dessa beleza exterior que ela tinha. E o Sócrates vai dizer que isso não faz o menor sentido, que o importante é a beleza interior, tá? Não haveria nenhuma vantagem, tampouco se, sem esforço e sem cavar a terra, tudo se transformasse em ouro para nós. E nem sequer se soubéssemos transformar pedras em ouro, tal ciência não teria absolutamente nenhum valor, pois ficou provado que, mesmo se não soubéssemos usar o ouro, não tiraríamos daí nenhuma vantagem. Claro que você vai, ouro, vou ficar rico, né, e tal, mas se eu pudesse transformar tudo em ouro, ia ser um inferno. Lembra do rei Midas? Vocês já devem ter ouvido falar da lenda do rei Midas. Essas alegorias, essas lendas servem para a sociedade entender melhor, de um jeito mais fácil, essas questões da ambição, no caso do rei Midas, né? Ele pede para transformar tudo em ouro e aí é atendido o pedido dele. Então ele toca o rio vira ouro, ele fica super feliz. Daqui a alguns dias ele vai perceber que a água acabou nas cisternas, porque a água que abastecia toda a cidade vinha daquele rio que ele transformou em ouro, né? A pessoa que ele mais ama na vida é a filha, e aí num abraço de alegria esfuziante, ele transforma a filha numa escultura de ouro. Ele mata a filha, sem querer. Ele transforma ela em ouro. Então, todo aquele pedido para transformar tudo em ouro se esvai, porque aquilo vira uma maldição, na verdade, né? Não é possível encontrar a expressão adequada para problemas dessa natureza, né? Como essa que eu falei do ouro, como acontece com outros conhecimentos. Como consequência de um comércio prolongado e de uma existência dedicada, a meditação de tais problemas é que a verdade brota na alma como a luz nascida de uma faísca instantânea para depois crescer sozinha. Tá? A verdade, ela surge da reflexão. Eu não preciso perseguir como se fosse um santo graal, né? Lá que os cavaleiros templários perseguiram tão loucamente. Ela depende da minha atitude, ela depende da minha posição diante da vida. Essa é uma pintura clássica do julgamento de Sócrates, né? Que apesar de ter sido descrito por Platão como o homem mais justo
e honrado de sua época, acabou sendo indiciado em 399 a.C. por impiedade, ou seja, por heresia. A denúncia, provavelmente baseada em uma boa dose de ciúme e inveja intelectual, incluía duas acusações: negligenciar a adoração dos deuses cultuados pela cidade e corromper os jovens. Lembra que eu falei no começo que ele dava aula para os jovens, para as mulheres, para os escravos, né? E isso era preocupante para o Estado, né? Porque gerava questionamento. O filósofo acabou condenado a cometer suicídio bebendo uma mistura com ervas venenosas, como a cicuta. Uma forma de evitar a execução chegou até a ser sugerida, mas Sócrates recusou, alegando que a sentença, embora injusta, havia sido pronunciada por um tribunal legítimo e assim deveria ser cumprida. O que aconteceu em Atenas naquele mesmo ano de 399 a.C. Ele tinha absoluta convicção que havia um limite para a sociedade, né? Como ele percebia e entendia que não andava para relativizar tudo, se ele estava sendo punido, condenado, que a pena se cumprisse. E ainda que fosse injusta. Ele lutou, tentou, dialogou, o tribunal, um julgamento longo, em que ele mesmo se defendeu, e é muito sintomático que nesse mesmo ano de 399 também tem acabado, ao mesmo tempo que o Sócrates morre, a democracia ateniense. Né? A democracia também durou ali aproximadamente 80, 90 anos, né? Do Péricles até 399, até a virada do século ali para 300 antes de Cristo. E realmente faz todo sentido do mundo. A partir dali, os próprios filósofos, os próprios artistas, a ideia se fecha muito, né? A democracia acaba e a discussão também começa a acabar. A própria filosofia começa a buscar um mundo mais metafísico. Enfim, a cidade perde essa grande importância, né? Finalmente, o Sócrates diz: só é útil o conhecimento que nos torna melhores. Né? E acho que faz todo sentido. Aquele conhecimento inútil, aquele conhecimento que não leva a nada, né? Muito desse conhecimento superficial de internet e tal, que não nos leva a lugar nenhum, só leva a arrumar treta com a família e com os amigos. São desnecessários, gente, são absolutamente desnecessários. Tá? Então, só é útil o conhecimento que nos torna melhores. Esse é o recado que o Sócrates dá para todo mundo, né? E é o recado que fica para a humanidade. Por isso ele é tão importante, né? Por isso ele é tão significativo para a história do conhecimento. Deixa eu encerrar aqui a nossa gravação. Mas espera aí, gente, não sai não, só para eu confirmar se entrou alguém, quem que está aqui. Eu acho que tem bem mais gente na sala, tá? Eu preciso fazer essa chamada.